Nós estamos na Ancespar, onde foi apresentado um projeto que prevê a industrialização do pinhão. Esse projeto está sendo desenvolvido há um bom tempo, já passou por várias etapas e agora ele está numa finalização do projeto. Nós vamos conversar com a Thaís e com a Katia, que vão contar para a gente como que está esse processo. Katia, esse projeto, ele já foi classificado, ele vinha de um edital de classificação, passou por um projeto do Sebrae. Qual que é a fase que ele se encontra agora? Então, ele já foi submetido ao edital, ele foi aprovado, foram atendidas todas as exigências, né, dos pareceristas do Ministério da Agricultura, e ele está na fase de termos que colocar a mão na massa para fazer ele acontecer, que é criar a estrutura da agroindústria, a parte das obras civis, e depois fazer a aquisição dos equipamentos, e ao mesmo tempo que a gente vai trazer também os produtores para estarem trabalhando de forma cooperativa para darmos início à agroindustrialização. Thaís, para quem não conhece o projeto do pinhão, da transformação do pinhão, o que ele consiste especificamente? O projeto de transformação do pinhão, ele consiste na agroindustrialização no sentido de transformação do pinhão em farinha, uma farinha que tem um grande teor de nutrientes, né? E principalmente ela é uma farinha sem glúten. Né? É um projeto que está sendo desenvolvido pela Embrapa, né? Que é parceira desse projeto através da Katia e a equipe dela, né? Onde nós conseguimos produzir a farinha do pinhão e além da farinha do pinhão a gente pode vender o pinhão cozido e congelado, de forma que ele é um pinhão com mais facilidade, um pinhão que dura mais tempo, porque ele já vai pré-cozido, descascado e congelado a vácuo. Então, para os grandes, a ideia é para vender também nos grandes centros. Katia, para que isso funcione, precisa agora construir, e foi determinado aqui pela reunião dos prefeitos nesse projeto, que seja a sede Inácio Martins, Agroindústria Inácio Martins. Era uma conversa inicial, mas o prefeito Júnior deixou em aberto desde sempre, né? Que é porque ele abraçou o projeto e correu atrás e fez toda essa parte inicial, incentivou e pagou pelos estudos, né? Mas ele deixou em aberto também com os prefeitos para que seja uma agroindústria territorial, de desenvolvimento aqui de toda a região do Condé, não somente de Inácio Martins. Esse é o entendimento dessa proposta, né? Tá, mas para isso precisa se fazer uma agroindústria onde que vai haver a transformação disso, exatamente, né? Exatamente, precisaria do apoio dos outros prefeitos também para que isso aconteça, né? Em contrapartida disso, essa parceria inicial para os equipamentos da agroindústria, para a capacitação dos produtores, para a montagem da cooperativa, a gente conseguiu através de um convênio com o MAPA. Né? Nós fizemos o projeto com o Ministério da Agricultura, um projeto para o Ministério da Agricultura, através de um edital de sócio-biodiversidade. O CONDER foi aprovado, né? E em cima disso a gente precisa construir a sede da agroindústria, que não faz parte desse projeto com o MAPA. Então nós montamos um projeto novo agora, estamos apresentando para o governo do estado. Inicialmente o governo do estado já sinalizou que tem interesse em patrocinar esse projeto, né? Em conveniar com o CONDER e o município que vai ser onde vai ser a sede, inicialmente no município de Inácio Martins, custear a construção desse espaço para que a gente possa montar a agroindústria. Então já existe uma conversa bem adiantada com o governo do estado. Nós iremos agora no início de janeiro apresentar para o governador o projeto, no sentido de que ele vai de encontro com as políticas de estado relacionadas à sustentabilidade. Né? Então a agroindustrialização do pinhão é isso, né? Que a gente possa manter as nossas florestas e manter os nossos municípios de forma sustentável. E para isso a gente precisa agregar valor à produção local, né? E a ideia do pinhão é exatamente isso, a gente agregar valor ao pinhão para que a gente não tenha tantas árvores derrubadas, mas sim árvores produzindo, né? E sendo fonte de renda para os produtores nos municípios da região do Condé. Nesse edital que foi contratado, que foi classificada a Ancespar Condé,
prevê a parte de equipamento. Então, esses 600 e poucos mil que foi fruto desse edital, é para a parte de equipamentos para fazer a transformação? Isso, os equipamentos, os treinamentos, as capacitações, a sinalização das rotas turísticas também, que contempla outros municípios, já de imediato, né? Que são 5 rotas que foram selecionadas. Isso, 5. E elas vão ter sinalização turística padrão, que isso também já vai começar a já dar um impacto na região, né? E também os cursos de gastronomia. Esses já são ações diretas e imediatas que foram obtidas através do edital. Esses equipamentos que vão ser instalados na agroindústria, a grande parte deles são equipamentos da tecnologia Embrapa, certo? Então, por isso dessa parceria. São equipamentos montados pela Embrapa para que a gente possa fazer a industrialização do pinhão, principalmente na questão da farinha. Então, é um equipamento que da Embrapa. Os técnicos da Embrapa que vão montar. A gente vai adquirir as peças e os produtos para montar esse equipamento, né, para fazer a produção da farinha do pinhão. O que falta para isso dar certo? Para chegar ao final do processo e a gente poder ver na gôndola a farinha e o pinhão envasado para consumo? Nós temos 2 processos agora. O processo de construção, que já está bem adiantado com o governo do estado, e o processo de montagem da cooperativa, né? Então, a gente trouxe hoje os secretários de Agricultura, os secretários de Meio Ambiente dos municípios que fazem parte do CONDER, para que eles, junto com a gente, trabalhem com os seus produtores para montar essa cooperativa. Inicialmente, uma iniciativa de produtores, de repente uma cooperativa social, ainda estamos ajustando com o SEBRAE a questão da montagem da cooperativa, mas o nosso estudo de viabilidade técnica demonstra que esse empreendimento tem que ser coordenado e gerenciado por uma cooperativa. Quando foi anunciado os primeiros passos desse projeto, se fazia um levantamento que 50% da safra de pinhão da região era perdido, não era colhido. Com a execução desse projeto, vocês acreditam que esse cenário muda? Muda por conta do valor agregado, né? Então, quando a gente fala que a cooperativa vai comprar do produtor de pinhão por um valor melhor e que a gente vai tirar a questão do atravessador, que este agricultor ou este produtor que faz parte da cooperativa vai receber um valor maior pelo seu produto, que daí ele vai estar entregando nos mercados e entregando de forma industrializada, ele fica mais atraente à questão da colheita também. Nós acabamos de experimentar um bolo feito com farinha de pinhão. No que a farinha de pinhão pode ser utilizado na cozinha convencional? Então, ela tem várias características, né? Ela tem a característica de ser uma farinha agregante, ela melhora a massa, a textura. Por exemplo, você tinha ali um bolo sem glúten e um bolo comum. No bolo sem glúten usa-se muita farinha de arroz, mas é uma farinha muito higroscópica, então ela absorve muita água. A farinha do pinhão, aí quebra. Aí você faz esse bolo, ele se quebra muito fácil. Quando você coloca a farinha de pinhão, ela agrega essa massa. E ela vai dar um aroma, vai dar um sabor. A farinha de pinhão é um alimento prebiótico, ela melhora as bactérias do intestino. Ela é um alimento de baixo índice glicêmico e ela também é um alimento com mais fibras. Então ela tem várias propriedades nutricionais e não tem glúten, né? Principalmente, pode ser consumida assim pelo público celíaco. Tem vários componentes ali que agregam valor. Mercado consumidor, tem espaço no mercado consumidor para absorver esses produtos que são pretendidos nesse projeto? Sim, nós fizemos o estudo de mercado, uma das exigências do mapa para aprovação desse projeto, da segunda etapa do projeto, para assinatura do convênio, era fazer esse estudo de mercado. Então, esse estudo de mercado foi feito pelos técnicos da Ancespar em parceria com o município de Inácio Martins. Nós fizemos a sondagem, foram mais de 500 consumidores consultados e também vários mercados que foram consultados dentro de mercados que vendem produtos naturais, né? E sim, existe mercado e existe espaço para essa farinha. Também na parte de gastronomia existe muito espaço para o pinhão congelado. Por quê? Porque hoje a gente fala muito da gastronomia regional,
Mas a dificuldade de você cozinhar o pinhão, descascar um por um, acaba demorando. Então, para grandes chefes fazerem pratos e tudo mais, acaba tendo um pouco mais de dificuldade. No sentido de que a gente vai entregar um pinhão cozido, descascado e congelado, a venda para alta gastronomia fica muito mais fácil. Nesse sentido de fica é mais rápida a produção e mais conveniente a produção dos pratos, no caso. Aliado a outros projetos, para finalizar, né? Aliado a outros projetos, como o projeto de Guabiroba, né, que está sendo executado no Pinho de Baixo, a erva mate sombreada, vocês acreditam que o uso do pinhão, né, na agroindústria são atividades que vão valorizar a manutenção das florestas in nativa? Com certeza. Né? A ideia é exatamente essa, né? Nós valorizarmos a floresta que nós já temos. Hoje, a gente teve dificuldade de desenvolvimento regional até hoje, porque nós protegemos a nossa floresta, porque nós preservamos. Então, a ideia de nós conseguirmos nos desenvolver regionalmente, pensando sempre na conservação. Esse é o passo principal. Então, nós estamos com a Dona Maria de Fátima, nutricionista de Curitiba. A Dona Maria de Fátima, ela tem uma participação nesse projeto do pinhão muito importante. Ela que está elaborando alguns pratos, né, à base da farinha do pinhão. Dona Maria de Fátima, qual que é o diferencial dessa farinha do pinhão na hora de confeccionar bolos e pratos afins? Então, essa farinha foi desenvolvida pelos pesquisadores do Rio, já foi feito um trabalho com uma outra mestranda também, a Manuela, e agora a gente está trabalhando essa formulação dela. Aí eu misturei, esse daí eu fiz arroz e pinhão, então ele fica suave, né? E eu já fiz pinhão e pinhão, só a farinha de pinhão, fica bom, só que ela é mais densa, né? Mais consistente, assim, para você bater, ela fica mais pesada. Mas no final o resultado é fantástico, muito bom. Ele pode ser uma solução para quem procura produtos sem glúten? Para celíacos, para autistas, né? E para pessoas que querem uma alimentação saudável, que hoje em dia é isso que a gente busca, né? Alimentação saudável e toda aquelas referências, né? Que hoje muito a gente tem que comer, sentir o prazer, né? Da comida, aquela comida afetiva também, né? Tá voltando muito isso, né? Então vamos vindo. Fora o bolo que a senhora apresentou aqui, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, quais outros pratos que cabe colocar farinha de pinhão? Olha, a nossa proposta para o novo livro, né, do pinhão são resgatar essas receitas daqui da região, de Irati, de Inácio, toda a região de Prudentópolis, com os produtores, né, com as donas de casa, que aquelas receitas de família, né? E a gente vai fazer as receitas para celíacos, para veganos, vegetarianos também, utilizando farinha. Para o pessoal que é um pouco mais leigo, que não conhece direito, então a farinha do pinhão ela substitui diretamente a farinha de trigo no processo? Exatamente. E assim, ela não pode ter contato com outro produto, com pão, com outra coisa. É só a farinha, né? Tanto que essa agroindústria, ela é modelo para não ter contaminação mesmo, né? Então, assim, as pessoas que buscam é uma alternativa para as pessoas que estão... inclusive, a Associação dos Celíacos do Brasil já está muito interessada nessa farinha e nós vamos trabalhar para isso, para que eles também, para colaborar, né? Como nutricionista, eu desejo que tenha, para dar saúde para as pessoas, né? E é um alimento mais saudável, né? Tá, de sabor, como que a farinha ela é de sabor? Ela tem um sabor amadeirado, porque quando tem a película, porque tem a farinha branca e tem a farinha com a película.
A farinha com a película, ela fica com um sabor mais amadeirado, assim, do pinhão, assim. E o processo de feitio dessa farinha, ele pega o pinhão in natura antes do cozimento, sem cozer, e é torrado. Não, é tudo, assim, são os pesquisadores do Rio que fizeram, né, desenvolveram. Essa é crua e desidratada, né? E daí tem a outra que é extrusada. Mas essa é a que a gente está trabalhando no momento, para testar também, até a parte microbiológica também. Tá, então eu queria que a senhora mostrasse pra gente agora a farinha e o bolo que a senhora confeccionou. Bom, aqui nós temos a farinha de pinhão, né? Ela é com menos película. E aqui o bolo pronto. Eu adicionei essa farinha com farinha de arroz. E claro, os ingredientes normais que vai num bolo. Leite, ovos, essas coisas. E fica um produto final bem leve, bem saboroso. Ele fica mais macio do que, por exemplo, é mais difícil de abatumar com essa farinha? Exatamente. Eu achei que ele, quando a gente faz, a massa é muito densa, né? Eu falei, nossa, vai virar uma pedra. Mas não, ficou muito boa. Quebra ele pra nós, só pra gente mostrar a paciência. Acabou mesmo. E normalmente os produtos sem glúten, eles esfarelam, né? Quando você corta, cai tudo. Porque falta a liga, né? E essa farinha, ela dá a liga. Muito bom.